Você é bom em alguma coisa. Às vezes pode ser que ainda não tenha encontrado seu lugar certo, mas quem procura, acha. Eu sou Ronaldo Cavalieri e esse é o Sem Parar, um programa original do Centro Europeu que traz histórias de pessoas que tiveram seus altos e baixos, dramas e emoções, muitos perrengues, mas também grandes vitórias na sua trajetória profissional. Porque a sua carreira é assim, uma trajetória sem parar, em constante movimento, de aprendizado contínuo e que sempre que necessário é possível sim repensar, mudar e até recomeçar. Você só não pode ficar na mesma, não se realizar e não ser feliz com o que trabalha. O importante é olhar para trás e ver que valeu a pena o caminho que você construiu sem parar. Olá pessoal, eu sou Ronaldo Cavalieri e hoje a gente traz um novo episódio do Sem Parar. Hoje nós vamos falar sobre Lifelong Learning. Rafa, bem-vinda a esse novo episódio. Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Eu sou Rafaela de Faria, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento de carreira. Então, Rafa, hoje a gente vai falar sobre Lifelong Learning, mas o que é Lifelong Learning, né? O que é? Sempre me perguntam, sabia? Se a gente traduzir literalmente para o português, a gente está falando do aprendizado contínuo. Né? E quando a gente traz para esse nosso contexto aqui, né, de mundo profissional, de carreira, qual a importância do profissional se manter atualizado, desenvolver novas habilidades? Você sabe que esse questionamento, quando eu pergunto, né, seja para os alunos, seja para os clientes, seja para o próprio líder de uma empresa, eles não respondem de imediato, eles dão uma titubeada e até tem um questionamento que acompanha, que é o seguinte: mas eu vou me aperfeiçoar para quê? Se aqui eu não tenho crescimento na carreira, se não vai aumentar meu salário. Sim. Se não vou... Então essa pergunta é uma pergunta que é um tesouro, né? A resposta. Que eu acho que daí acaba cruzando com o que a gente conversou no último episódio, né? Que a gente falou do planejamento de carreira. Porque se você olhar quais são os seus objetivos profissionais, você vai entender que o aprendizado contínuo faz parte, né, das ações necessárias para você conquistar isso, né? Exatamente, não pensando só no âmbito da carreira, né, do desenvolvimento profissional, mas enquanto ser humano, né, é o seu desenvolvimento, é o seu aprendizado que propicia um ampliar as suas referências e também conseguir agir sobre o mundo com mais maturidade, mais desenvoltura. E daí é interessante, porque daí lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Né? Daí, mais uma vez, a gente não separa a carreira profissional, pessoal. Da mesma forma que o aprendizado também não, né? Você tem que desenvolver aspectos para o trabalho, mas também ter a visão do seu desenvolvimento como pessoa, né? O seu cotidiano, como que você pode evoluir. Né? Exatamente. Ao se pensar nesse aprendizado contínuo, nós estamos falando de aprendizados dentro e fora da escola, né? No âmbito formal e informal. E da parte hard e soft, né? Da parte técnica, né? Às vezes você precisa desenvolver, aprender, buscar um conhecimento que é mesmo técnico para aquela atividade que você desempenha ou venha desempenhar, ou que almeja desempenhar e que ainda falta ali cumprir alguns requisitos para chegar lá. Mas também o que a gente tem visto cada vez mais é esse incentivo para aprendizados complementares, sobretudo de desenvolvimento no traquejo humano, né? E é muito bacana e é sobre isso que a gente vai se aprofundar hoje, né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele mapeia quais são as habilidades necessárias para o profissional do futuro, né? E isso é feito de tempos em tempos, né? Até mesmo porque, como as coisas vão sempre mudando, ele vai elencando, né, aquilo que qualquer profissional, independente da área de atuação, precisa desenvolver, como competência, como habilidade, como conhecimento, né? E é muito interessante a gente olhar, né, que no passado, se a gente olhar há uns 15, 20 anos atrás, essas habilidades levantadas pelo Fórum Econômico Mundial estavam muito voltadas para o campo técnico. Sim. Né? E hoje, você trazendo para a nossa atualidade, estamos em 2023, tem muito a ver com o comportamental. E adivinha qual que é a primeira habilidade citada pelo Fórum? Independente da área, né? Independente da área. Independente
Qual é? Aprendizado contínuo. Ou seja, o nosso tema hoje, né? No qual ele coloca a necessidade de uma aprendizagem ativa, ou seja, todos os dias você está trazendo novos conhecimentos, e isso tange tanto a questão de aprimoramento dentro de uma atuação que você já tem, ou um novo conhecimento, uma requalificação, um reskilling, enfim, né? Na verdade, não parar. Né? Que tem muito a ver aqui com a nossa proposta, né? Totalmente. Então esse movimento, né? Então, além da aprendizagem ativa, também encontrar movimentos, estratégias de aprendizado que funcionem muito mais nesse contexto de mundo que a gente está vivendo, né? Então fugir, aquilo como você falou, fugir daquele modelo tradicional de ensino e achar outros caminhos para você aprender. Como, por exemplo, tá ouvindo a gente. Exatamente. Não é? Quanto que a gente aprende? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Até agora, posso fazer aqui um merchan da nossa profissional de carreira? Fica à vontade, se eu ficar vermelha é espontâneo. Rafaela, vamos lá, né? Buscando aí a sua trajetória de desenvolvimento, né? Claramente aí para o foco profissional. Você é psicóloga de formação. Isso. Né? E não parou por aí. Não. Né? Eu acredito que você seguiu ali todos os steps, né? da vida acadêmica, né? Voltada para essa questão profissional. Porque você é especialista, você é mestre, você é doutora e você é PhD. Sim. É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. O que te motivou, sabe, a traçar esse caminho, né? Essa inquietude de sempre aprender algo novo? Essa é uma pergunta que eu me faço com frequência. Porque às vezes eu penso, por que eu não sossego? Né? Deus, o que mais? Por que eu quero mais e mais e mais? E de aprendizado mesmo. Sim. E isso tem a ver, claro, com o meu perfil, com os meus valores, com o que eu entendo que aprender, ensinar e buscar o conhecimento me torna. Sim. Né? Mas independente desse caminho tradicional, né, acadêmico, aliás, então fez uma graduação, não precisa fazer uma graduação para estar aprendendo, sim, né? Sim. Pode ser um curso menor, pode ser um curso de profissões, né, profissionalizante, exatamente, pode ser o que for, independente do momento escolar formal que você se encontra, né, ou almeja. Eu sempre fui muito curiosa. Acho que isso tem a ver com o meu jeito de ser e de querer aprender. Por quê? Porque eu gosto muito de me comunicar. Então, quanto mais eu aprendo, mais repertório eu tenho e referência eu tenho para conseguir me comunicar com as diferentes pessoas. Sim. Né? Então esse aprendizado não só para o profissional, mas sim outras coisas que vão te permitir circular em grupos completamente diferentes. Completamente. Mas é legal, né? Porque quando a gente traz essa questão, né, de você sempre estar olhando para algo novo, né, e agregando esse conhecimento, a gente consegue enxergar, e eu digo isso, Rafa, que essa questão do aprendizado contínuo é a mãe de todas as outras habilidades. Sim. Você concorda comigo? Vamos pensar o seguinte, eu preciso desenvolver minha comunicação. Ok, a comunicação é uma habilidade. Como que você vai desenvolver? Através do aprendizado. Exatamente. Né? Eu preciso desenvolver, sei lá, se eu sou um designer de interiores, né? A parte de projeção, né, do uso do software. Então, é o uso de uma ferramenta que você vai desenvolver através do aprendizado. Sim, eu gosto muito daquela referência do que nós precisamos aprender a aprender. Exatamente. Né? Porque eu acho que tem aquela coisa, mas eu sempre fiz assim. Até agora deu certo, por que eu vou mudar? Então é uma questão também de desapego. Sim. Né? De mais uma vez você entender esse momento que nós estamos passando e olhar, pera lá, né? O que eu sabia ontem talvez não seja suficiente para hoje. E eu tenho certeza, o que eu sei hoje, talvez não sirva para amanhã. Sim. Né? E isso que é legal e eu acho que faz parte da evolução humana, né? De você entender a mudança do mercado, a mudança da sua profissão, porque às vezes você está consolidado numa área. Mas espera lá, a tecnologia ela impacta todas as áreas. Você vai continuar fazendo, entregando da mesma forma? Você vai ter que desenvolver algo novo para agregar valor e continuar sendo útil, né, para aquela área. Sim.
Então, esse aprender, independente do contexto, é pra vida, né? Você precisa aprender a se comunicar, de repente, com a sua família. Sim. Talvez parte dos seus problemas estão relacionados com o aspecto da comunicação não assertiva, mas como você resolve isso? Aprendendo um novo jeito de se comunicar. Exatamente. Né? Então, eu preciso aprender sobre psicologia do desenvolvimento. Então, como que eu busco e assim por diante, né? Temos uma lista, tô muito curioso. Legal, porque não tem como, né, a gente falar desse assunto sem trazer a nossa história. Né? Eu sou um lifelong learning, assim, assumido, né? Também compartilho dessa curiosidade que você citou, né, de sempre estar buscando, né, coisas diferentes, sabe, que vão me agregar profissionalmente, mas também que vão satisfazer uma necessidade do meu contexto pessoal, seja um hobby, seja, né, alguma atividade física. Então isso é muito bacana, de você sempre estar buscando, né? Eu, como já falei em outros episódios, sempre fui muito observador, né? Então essa coisa de você, sabe, prestar atenção nas coisas e sugar, de certa forma, né, informações que se transformam em conhecimento, realmente ampliam o repertório que você falou. Né? E mais uma vez eu posso dizer que eu fui privilegiado de ter esse estímulo em casa, entendeu? Porque até eu acho tão engraçado agora, minha mãe tem 70 anos. Certo. Ela é uma usuária assídua do YouTube. Olha! Entendeu? Qualquer coisa que ela quer saber, ela vai lá e pesquisa. Ela quer, né, fazer um prato diferente, ela vai lá e pesquisa a receita. Né? Então é muito legal essa busca e essa coisa que ela tem de não parar. E dentro de casa, né? Dentro de casa. Tá ali, o acesso... Exatamente, né? E que é onde eu acho que as pessoas precisam começar a olhar e falar, pera lá, né? Eu tô num ambiente rico, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja, sei lá, com os vizinhos, seja onde for, né? Que eu posso sempre estar puxando algo para mim. Você sabe que agora eu tava te ouvindo e fiquei pensando nesse cenário. Um dos desafios que nós enfrentamos hoje com esse monte de informação é a dificuldade de qualificar, né? É a quantidade e às vezes de bobagens também que está circulando. Sim, o volume de informação muito grande, né? Isso. Então, a gente tem que aprender também, ter um senso crítico, né? Olhando, buscando as referências, não reproduzir só essa visão crítica também é uma habilidade hoje muito solicitada para qualquer profissional, né? Mas é muito legal nesse contexto de desenvolvimento, porque assim, eu tive também uma formação acadêmica, né? Mas também fui entendendo caminhos informais e alternativos, né, de aprendizado. Mais uma vez, uma referência que eu tinha dentro de casa era o meu pai, né? Então ali, os filhos têm que ajudar. Então, desde cortar a grama do jardim ou aprender a trocar um chuveiro, daí você pensar que tudo isso reflete hoje na sua caixinha ali, na hora que você precisa resolver alguma coisa. Então, pera lá, né? Eu trocava o chuveiro daquela forma. Então, esse raciocínio me ajuda a resolver outros tipos de problema também. Com certeza, né? Então, e essa capacidade de transferir, Sim, né, o aprendizado de um contexto, de um cenário para outro. Que pode não ser literalmente trocar o chuveiro no ambiente de trabalho, mas de resolver a solução, né? Então, e que hoje é o nosso desafio. Nós somos contratados para resolver problemas, né? E aquela coisa, você pode já ter o conhecimento, né? Ou as ferramentas necessárias para aquilo, ou não, né? E se você não tiver, você tem caminhos para aprender, né? Para desenvolver. Então, acho que é ter isso muito claro também, cruzando lá com o que você quer de objetivo, né? Seja de carreira ou de vida, entendendo esse caminho de conhecimento, de construção, de aprendizagem para buscar. Né? E daí se tornar mais preparado, apto para conseguir daí ter sucesso aí no que você busca, né?
E uma coisa, Rafa, que eu acho que é fundamental, assim, quando a gente fala, né, da questão do aprendizado contínuo, é que, inclusive tem até um conselho mundial de Queensland, que é voltado para essa área de lifelong learning, né, onde eles têm como premissa cada vez mais deixar o conhecimento democrático, certo, né, estimulante, né, produtivo e acessível para qualquer tipo de pessoa. Olha só. Né? Porque a gente entende que é a partir daí que as pessoas se tornarão melhores. Isso tem a ver também com o que a gente tem escutado da gamificação, por exemplo, ou não? A gamificação é mais um recurso de aprendizagem. Né? Então, se você for ver, a gamificação, se ela é utilizada de uma maneira adequada, ela é extremamente saudável. Porque também a gamificação está num contexto de solução de problemas. Sim. Né? Então, quer dizer, você tem um desafio, você tem que vencer aquilo para passar de fase. Sim. Né? E ganha prêmios. E ganha prêmios, e a vida é assim, né? Eu acho que a nossa vida é um grande jogo. Então você tem etapas a serem vencidas, né? E não existe uma vida cor-de-rosa, né? Então faz parte, né, dessa natureza humana criar os problemas e resolver os problemas, né? Então isso é muito bacana. Então eu acho que cabe muito nisso, né? Você sabe que agora você trouxe... pensando aí nessa trajetória porque assim, não é todo mundo que gosta de aprender e de estudar, né? E olhando para a história de vida dos indivíduos, muitas vezes as pessoas colocam e aprendem que a escola, ou a leitura, ou esse espaço de aprendizagem é algo aversivo. Sim. E principalmente pelas relações que se estabelecem nesses contextos. Né? Seja professor-aluno, seja pares. Sim. Então, tem isso também, a gente precisa olhar para a nossa história um pouquinho. Como é que foi para mim? Será que o adulto que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é alguém que teve desafios lá atrás, mas que agora está disposto a olhar para isso e aprender a aprender de forma diferente, de outras maneiras e assim por diante? Eu vejo que assim, a gente não pode generalizar, porque cada pessoa tem, né, o seu contexto de vida, né? Então, até quando eu falo assim, tá acessível, às vezes não é uma realidade para todos, né? E às vezes é uma parcela significativa da população, né? Mas hoje sim, né? Você tem mais caminhos para isso, né? Eu acho que até o nosso papel é conscientizar, né? Fazer chegar essa informação para pessoas que de repente não foram tão privilegiadas. Sim. Mas eu acho que tudo isso tem a ver também com a questão do nosso modelo de ensino, que ele é defasado, né? Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente fala do ensino básico, né, que vai desde da formação infantil até a questão da graduação, a gente está falando de um modelo extremamente teórico, entendeu? No qual você considera, né, que tem um especialista, alguém que domina mais aquele assunto, né, e ele repassa aquela informação, né? Então, quando a gente fala da definição de ensino, né, nós estamos falando que é a transmissão da informação como conhecimento, né? Ao contrário, quando a gente fala de um processo de aprendizagem, a gente está falando de uma construção. Exato. Onde o aluno, o aprendiz, ele faz parte disso. Sim. Né? Então, ensino, a gente sai de alguém que detém um conhecimento maior, que transfere esse conhecimento para pessoas que muitas vezes assumem o papel de ouvintes. Sim, né? Passivo. Recebendo aquela informação. Ao contrário, quando a gente fala de aprendizagem, o aprendiz, ele tem papel ativo, ele é protagonista desse processo. Então ele constrói junto com aquela autoridade, com aquele professor, com aquele mentor, né? Que daí é onde tem uma absorção muito maior. Muito, e incluindo aspectos vivenciais, né? Total. Cada vez mais. Total, E daí, assim, até nessa linha do ensino tradicional, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, das experiências que as pessoas tiveram, né? Porque muitas vezes você está sentado numa cadeira de escola e você tem um desafio que é comum para todos, né? E muitas vezes esse aluno, ele é tolhido de uma solução que é mais criativa, uma solução que é alternativa e que caberia, entendeu? Mas o professor aceita apenas uma resposta.
Sim. Né? Então, é a criança que pinta a árvore de cor-de-rosa e o professor fala, tá errado, porque a árvore é verde. Né? Então, quer dizer, você já está limitando, né, aquele serzinho ali, e isso reflete agora na vida adulta. Sem né? dúvida. Então, eu acho que é um problema sério, infelizmente, né, porque eu ainda não vejo uma mudança massiva. Estrutural, né? É estrutural. Histórico. Claro que tem iniciativas, assim como, né, nós temos aqui no Centro Europeu, de um modelo, né, aberto, né, ao mercado, à prática, vou aprender fazendo, né, mas a grande massa ainda segue esse padrão. Segue. E nos últimos anos a gente tem ouvido muito da mudança do aprendizado por competências. Sim. No entanto, isso já está sendo implementado, enfim, as pessoas que estão lá, os professores, os coordenadores, os líderes que estão em sala de aula e assim por diante, ainda não aprenderam a ensinar por competências. Sim. Então existe aí, então agora o modelo é esse. Mas quem que ensinou eles a ensinarem dessa maneira? Exato. Né? Então é algo que ainda vai demorar alguns anos para de fato conseguir. E que daí é complicado a gente criar julgamentos, né? Sim. Porque a culpa não é das pessoas, é um modelo estrutural como você colocou, né? Mas a gente está aqui como alerta. Sim. Né? A gente está aqui para despertar, a gente está aqui para provocar, né? Então, acho que a partir do momento que hoje, né, você que tem acesso, né, a esse tipo de troca, né, e se mostrar aberto para entender agora outros caminhos, né, outras possibilidades de aprendizado, né, isso já faz com que a gente fique mais feliz aí com a nossa entrega. Exatamente. Né? Se despertar a curiosidade para aprender um pouco mais sobre tudo isso, já valeu. Ou qualquer coisa que te interesse. Exatamente. E quando a gente fala, né, do lifelong learning, ele traz uma estrutura de 4 pilares. Né? E esses pilares, de certa forma, norteiam para que realmente a gente consiga entender o indivíduo ou atender o indivíduo de uma maneira integral. Né? Por quê? Porque as pessoas estudam porque precisa passar no vestibular. As pessoas estudam porque precisam se formar. As pessoas estudam porque precisam entregar um trabalho e ganhar um salário para pagar as contas. Né? Então, muitas vezes, essa versão que você colocou é porque está tudo no contexto da obrigação. Certo. Né? E a gente tem que entender o caminho de aprendizagem como algo construtivo e prazeroso. Né? E que não só está voltado no contexto de trabalho, mas também muito para o contexto de vida. Né? Então, quando a gente fala do lifelong learning, é aprender para a vida, sabe? Claro que o trabalho, ele tem uma parcela muito significativa, né? Se for ver, a gente passa aí em torno de 1/3 do nosso dia trabalhando, né? Então, quer dizer, tem um peso representativo, mas você tem um outro terço, sabe, que é algo muito importante também, que daí entra no contexto familiar, entra no contexto de relacionamentos, de saúde, de espiritualidade, né? E o outro terço tem que dormir, né? Importante. Às vezes não exatamente nessa proporção, Exato. mas a gente ter essa preocupação e essa consciência que, como pessoa, eu preciso ter um caminho de evolução integral, né? Independente da área, vamos chamar assim, sim. né, da vida ou da área profissional, é isso, essa constante evolução, recebendo e ensinando, né? E o primeiro pilar do lifelong learning, Rafa, é o aprender a conhecer, né? Que eu acho que é aquilo que a gente vem exercendo ao longo da nossa vida, que é ter a curiosidade de conhecer coisas novas. De aprender coisas novas, entendeu? Então, isso pode estar atrelado a um objetivo muito específico, profissional, ou não. Exato. Vou dar um exemplo que me veio agora e que é um exercício para quem de repente tem dificuldade para quebrar aí alguns padrões e abrir um pouquinho, né, para novas experiências. Desde experimentar a questão de novos alimentos. Sim. Né? Então, sempre sento nesse lugar na mesa. Tudo bem, é o seu lugar na mesa ou na sala de aula. Talvez sentar do lado oposto. Sim. Como isso já vai gerar um outro olhar, né? Perante a turma,
coisas pequenas que vão estar... Mas essas coisas pequenas, elas acabam refletindo em coisas maiores. Exato. Também. É um exercício. Então, quer dizer, você vai... Eu acho que até aquela questão de criar hábitos saudáveis, né? Então, se você estimula um movimento diferente, aquilo vai se tornando habitual, você vai ampliando, né? Sim. E eu acho que isso é para tudo, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa questionadora, né? Então, você está circulando, você todo dia conversa com pessoas diferentes, né? O que você pode perguntar para aquela pessoa? O que você pode confrontar, né, positivamente em termos a ideias, sabe? Porque eu acho que isso é muito bacana. Quando você se coloca à prova para entender e pescar o que o outro tem de bom, você cresce muito, né? Muito. E é um desafio, né? Porque a maior parte das pessoas estão numa posição de querer rebater, questionar. Sim. Então, eu acho que estar muito aberto. Tá muito aberto e aprender a aproveitar todas as situações. Todas as oportunidades de aprendizado. Né? Eu sou viciada nisso. Em todos os ambientes, né? Dentro de casa, com a família, com os amigos, na escola, no trabalho. Sempre vai ter pessoas interessantes, né, para você aprender algo novo. Desde que você esteja disposto a ouvir. Exatamente. Né? Sabe o que veio agora na minha cabeça? Uma lembrança de criança. Eu acho que eu deveria ter 7 ou 8 anos de idade, né? E eu lembro que tinha a casa dos meus pais e a casa do vizinho, que eram no nível mais alto, né? Então, quer dizer, do muro do vizinho ele enxergava na minha casa. Tá. Né? E uma das moradoras é uma senhora, ela tinha praticamente uns 80 anos, Nossa. Sabe? Assim, a cabeça branquinha e tal, e não sei porquê, ela me transmitia, né? Claro que eu sei porquê. A mensagem de sabedoria, né? Mas o que acontecia? Eu, criança, lá embaixo, e ela lá em cima, aquela projeção daquela pessoa mais velha, sábia, entendeu? E a gente conversava muito. Olha. E a gente conversava sobre literatura, entendeu? Então, eu via naquela senhora uma pessoa muito interessante para conversar. Sabe? Imagina, eu não tinha nem ideia do que eu estava conversando, né? Mas era algo para mim positivo e de alguma forma eu entendia que aquilo era legal e que me agregava, entendeu? Imagina, mas eu pensar também, nossa, eu tô pegando um pouquinho da sabedoria dessa senhora. Exatamente, eu acho que tinha essa coisa do nível ali, parecia que era algo maior, superior, e era, obviamente, claro. Né? Ao longo aí de toda a experiência daquela senhora, né? Mas eu como criança aproveitando tudo aquilo, né? Então a gente se permitia ser essas crianças, né? Ou ser essa criança ao longo de toda a vida, né? E não ter vergonha, não ter medo, né? De abordar e aprender. De aprender. Não, e essa questão da vergonha é muito presente, Ronaldo, no mundo que parece que todo mundo é especialista em tudo, Sim. Né? E na verdade é muito raso, né? Na maior parte das vezes, quando a gente faz um recorte aí da massa, daquilo que está disponível, né? É muito interessante a gente pensar que a gente pode aprender com qualquer pessoa. Sim. Né? Independente da sua trajetória formal, e é isso, desde que esteja aberto. Rafa, você me fez lembrar uma coisa que assim, é extremamente preocupante, né? Eu acho que foi o mês passado, ou talvez um pouquinho mais, saiu um estudo né, que diz que essa nova geração, pela primeira vez, tem um QI inferior às outras gerações. Nossa, né? esse estudo eu ainda não tive acesso, vou até depois pedir. E depois eu te passo o link, mas o que acontece? Né? E eu consigo entender, de certa forma, o porquê, né? É esse volume de informações muito grande, todo mundo trata isso na superficialidade. Né? Se a gente pensar hoje, né, os estudantes estão ali no copy-cola, né? Então é diferente da minha época, que você fazia pesquisa, tinha que ter uma análise crítica, né, escrever naquelas folhas de papel ao máximo. Né? Então você absorvia, né, porque era um modelo que te forçava a isso, né? Hoje, né, essa informação parece que ela está mais fácil. Ronaldo, até fisicamente, a gente tinha que ir até a biblioteca ou tinha que pegar o livro pesado. Tinha um esforço nessa entrega, né? E hoje não, né? E daí isso reflete, né, nessa geração, né, com habilidades
né, inferiores às demais. Então, é preocupante. Né? Muito. E também... Quero olhar depois na minha lembra que a gente chegou até a conversar, né, no final de semana sobre o chat GPT? Sim! Que eu ainda tá na minha lista, ainda pra eu parar e entender o que tá acontecendo. Eu essa semana já dei uma aprofundada para entender um pouquinho mais, mas que também é algo extremamente positivo. A gente está falando de uma tecnologia que pode ser muito útil para o nosso dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo ela é preocupante no sentido de ser utilizado de maneira inadequada. Né? Então imagina, né, essa molecadinha que tem uma habilidade aí de uso de tecnologia, de navegação, se apropriar dessa solução para facilitar as coisas. Né? E isso impacta diretamente no desenvolvimento dessas crianças. Total. E daí, né, criança, adolescente, adulto e no mundo. Exatamente. Então é o cuidado que a gente tem, né, e o nosso apelo aqui para que quem está ouvindo, né, tenha essa preocupação, né, de puxar essa prática, né, do sem parar aí de aprender sempre, né, aliado com os objetivos, né? Se a gente evoluir, Rafa, para a questão do segundo pilar... Então só resgata o primeiro, para quem perdeu beleza. O título Aprender a conhecer. Né? Aprender a conhecer. O segundo é aprender a fazer. Porque conheceu e exatamente. vai fazer. Como que eu aplico? Como que eu levo isso para a prática? Né? Que mais uma vez eu acho que conflita com o modelo tradicional de ensino brasileiro. Né? Então as pessoas absorvem informação, as pessoas decoram a informação para passar na prova, né? E depois na hora de aplicar. Sim. Né? Então eu acho que tem muito, né, dessa questão voltada para o profissional, que sempre foi um dos principais pilares do Centro Europeu. A gente olhar, pera lá, para você se tornar um profissional qualificado para atender as demandas do mercado, o que você precisa saber fazer? Né? Então, se eu pego, por exemplo, né, um chefe de cozinha, um chefe, ele precisa saber todas as técnicas necessárias, né, para entregar determinado preparo. Então, é o corte, é a cocção, o uso dos equipamentos, né? Dentro também daquilo que ele busca, pode ser que ele tenha que gerenciar um restaurante. Então, ele tem que ter também conhecimentos de administração. Como que eu aprendo isso na prática? Então, é a nossa preocupação de trazer isso para a nossa realidade. A nossa sala de aula é uma cozinha. Sim. Não tem como você aprender gastronomia com alguém simplesmente falando. Você tem que aprender fazendo, né? Ou um curso de cinema, você tem que estar no set, você tem que estar com o equipamento na mão, você tem que estar ali editando no computador, entendeu? Então, quer dizer, você levar esse movimento do dia a dia da profissão para a realidade da sala de aula. Porque aprender a fazer é colocar a mão na massa. Literalmente, né? Literalmente na gastronomia. Né? E é interessante, pensando para os dias de hoje, essa questão pessoal. Todo mundo quer ser influencer, quer ser tiktoker, youtuber, né? Instagramer, enfim. E a pessoa nunca nem abriu a câmera pra, né? Sim. Pra se experimentar nisso, ou não tem o que eles chamam muitas vezes de coragem. Mas é um aprendizado? Sim, com certeza. Né? Então, não tenho jeito, ou não tenho perfil. Peraí, né? Como é que é isso? Então, eu acho que assim, as pessoas se permitirem, né? E daí, dentro do contexto, né, de ensino, né, virar a chavinha para o processo de aprendizagem. Então, colocar os alunos, colocar essas pessoas para vivenciarem e para praticarem aquilo que é passado. Obviamente é importante um embasamento teórico, né? É importante, né, estruturar todo esse conhecimento, mas ele precisa ser consolidado através do aprender a fazer. Da aplicação, né? Exatamente. Você sabe, Ronaldo, que na minha trajetória, eu sempre tentei unir a parte do meu desenvolvimento acadêmico, teórico, com a prática. Então, eu sempre estudei e trabalhei, né? Eu não escolhi seguir só um caminho ou outro caminho. Claro, que tive inúmeros desafios nesse percurso. No entanto, a gente tem que entender também que tem pessoas que são aquelas pessoas que são essencialmente da teoria, né? E que, estão construindo um conhecimento nessa perspectiva,
Mas desde que alguém, então, se não são esses serizinhos, possam trazer para essa parte do fazer, né, e da prática. Exatamente. Porque todo esse lucro, né, esse pensar, esse escrever, pensar, desenvolver sem uma função social que vai... Eu questiono. E muitas vezes leva à frustração, né? Sim. Porque você teoricamente está preparado, mas na hora de entregar você não sabe por onde começar. Né? E é isso que eles falam, não sei por onde começar. Então acho que é o nosso grande desafio, né? De que as pessoas entendam e encontrem os caminhos para consolidar aquilo que elas aprendem. Né? Então, ok, aprender a conhecer, aprender a fazer. Aprender a conviver. Entender as pessoas como parte dessa construção. Né? Mais uma vez, como nós falamos, né? Você pode olhar para o seu par e aprender com aquela pessoa. Ou o professor aprende com os alunos. Né? Então, dentro de um contexto de uma equipe de trabalho, né? Com quem eu posso dividir e aprender, seja com superior, seja com um colega de mesmo nível ou com um colega de outra função. Sim. Né? Então, aproveitar esse potencial humano que está ao seu redor. Você sabe que eu já falei, né? Que eu adoro bater papo. Então, eu, sempre que posso, eu tento aprender literalmente com as pessoas que cruzam o meu caminho. Né? Então, às vezes, até numa fila de mercado, às vezes num contexto de portaria que você está esperando um Uber, coisas desse tipo. Porque aquela pessoa tem uma referência completamente diferente da sua realidade, né? Dependendo do momento que você tá e assim por diante. Então, pra quem, né, tenho vergonha, ou não vou procurar tal coisa, ou começa a fazer esses movimentos, né? Pequenos. Mas sabe, Rafa, que eu acho que a grande graça da vida é entender essa diferença das pessoas, né? Poxa, você é boa nisso, nisso e nisso, né? Eu sou bom nisso, nisso e nisso. O Joãozinho é bom naquilo, sabe? Então é muito legal ver que as pessoas são diferentes e que têm esses conhecimentos diferentes, né? E você poder aproveitar, né, para absorver aquilo que talvez você nem precisa aplicar. Sim. Né? Mas serve de insumo para a sua criatividade, para o seu repertório. Sim, né? Com certeza. E para fechar, né, o nosso quarto pilar é o aprender a ser. Né? E ele traz algo que, de certa forma, muitas vezes as pessoas não entendem. A responsabilidade do aprendizado é sua. Assim como nós falávamos do desenvolvimento de carreira, né? Exatamente, não tem, né? Os sonhos são seus, né? Os objetivos são seus, então você precisa criar esse movimento. Sim, você pode ter ajuda, você pode ter suporte, mas o ponto de partida, ele tem que ser, né, da sua pessoa, não tem como, né? Sim. E também eu acho que traz muito esse movimento agora de internet, que também permite ou dá condições para as pessoas serem mais autodidatas. Sim. Sabe? De você poder consumir, né, mais conhecimento, né, por uma iniciativa própria. E independente do horário, né? Naquela coisa, tem que ir para tal lugar para aprender. Não! Né? Totalmente adaptável. Total. Né? Então, nesse sentido, não tem desculpa para não estar. Não é verdade? É por aí mesmo. Porque vamos pensar, então, né? Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Né? Eu vou entendendo, cruzando com aquela questão de carreira que a gente já conversou antes, eu preciso entender os meus objetivos e se eu tenho capacidade para aquilo. Sim. Em termos de habilidades, de conhecimentos, né? Poxa, quero chegar nesse cargo, ou quero me tornar esse profissional. O que eu preciso para isso? Né? E a gente entender esse caminho do aprendizado, né, como as fases para alcançar. Então você vai ter que se organizar para isso, né? Então, pera lá, né? Quero fazer o vestibular, ou quero ir direto para um curso de profissões, um curso livre, né? Isso vai te tomar um tempo, isso vai precisar de um investimento, né? Então, como que você vai se organizar? Então, você tem que mapear aquilo que é importante para você. Né? Sim, e independente do caminho, é algo que nós sabemos, né? As pessoas que se destacam no mercado
são pessoas que sabem, aprenderam ou estão aprendendo tanto a parte técnica quanto a parte comportamental. Não é? É por aí mesmo, né? Então, você se provocar, né? E também fazer o exercício de circular com pessoas que te estimulem, né? Sim. Então isso é muito bacana, a gente sempre fala, né? Você é o reflexo daquelas 5 pessoas, Sim. né? Com qual você convive, né? Então é legal você ter pessoas que têm um conhecimento, não digo superior, mas complementar, diferente do seu, sabe? E te estimulem a aprender mais. Agora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar num outro momento, que eu tenho um hábito, não sei se poderia ser um hábito, que assim, todas as pessoas que eu admiro, que já escreveram um livro, ou que tiveram uma trajetória, independente se é da minha área ou não, que eu admiro, que eu quero um dia ter um pedacinho, né, de comportamentos, né, e atitudes que elas demonstram, eu sempre que possível eu tô aprendendo com essas pessoas. Sim. Então eu falo, meu Deus, eu não sei até quando essa pessoa vai estar aqui. Até quando vai ser possível tá aprendendo aproveitar ali, essa oportunidade, diretamente. Né? Mas sabe que você me fez lembrar uma conversa que eu tive na segunda-feira, né, com um especialista de desenvolvimento de pessoas também. E ele estudou padrões. Né? Então ele pegou pessoas que ele considera que tiveram e têm sucesso na carreira, né? E ele foi entender o que as pessoas fazem. Então assim, essas pessoas têm uma dedicação maior que a média. Sim. Né? Então quer dizer, e não estou falando de dedicação só do trabalhar, né? Sim. Porque elas precisam se desenvolver, ou seja, elas estão estudando e aprendendo coisas novas que vão refletir daí no resultado profissional, né? Mas existe esse esforço. Então, quer dizer, você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar assistindo um filme, mas assistir um filme pode ser um aprendizado. Claro. Né? Então, eu acho que é a questão de você classificar e se comprometer em momentos que vão te agregar, que podem ser caminhos formais, caminhos informais, né? Mas que façam sentido para você. E também, quando a gente fala dessa coisa do aprendizado contínuo, a gente não está falando que é isso que a pessoa vai ter que viver, só isso. Não, e todo dia, X horas por dia. De forma alguma, entendeu? Mais uma vez, precisa ser leve. Sabe que até uma dos pontos de metodologia que a gente puxa para o Centro Europeu é o Edutainment, né? Que na verdade é trazer o conceito de entretenimento para a educação. Quem disse que precisa ser chato aprender alguma coisa? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Né? Então, assim, através de um contexto, né, social, de relacionamento, onde tem várias pessoas inseridas, né, e de uma dinâmica de ensino, como que eu crio um ambiente que é estimulante, prazeroso, que as pessoas tenham vontade de estar lá? Né? Isso muda completamente a interação. Exatamente. E daí eu acho que é onde você precisa trazer isso para o teu contexto de vida também, né? Então, pera lá. Eu gosto muito de assistir filmes, né? Eu gosto muito de escutar podcasts. Então eu vou fazer isso também em alguns momentos pegando para algo que vai acrescentar, né, na minha carreira, né? Então, por exemplo, fazer um merchan aqui, tem aquele app de e-books, 12 minutos. Né? Eu, sou um consumidor assíduo, entendeu? Por quê? Porque ali me traz uma informação rápida, eu consigo filtrar algo que é do meu interesse, é um ponto de partida para um aprofundamento. Então, pegar ali 10, 15 minutos do seu dia é tranquilo. Você perde isso nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, entendeu? Sim, eu acho que aqui até fica um alerta para as pessoas que puderem monitorar o tempo que elas... Inclusive, tem os aplicativos nos smartphones, né, que dão essa informação. E eu tenho ali, eu restringo. Então, quer dizer, eu peguei e separei esses 15 minutos que eu poderia estar navegando numa rede social, né, e xeretando a vida dos outros, para aprender algo, né? Então, pego lá um livro que me interessa, que está, né, de certa forma alinhado com alguma busca minha, e, gostei, me agregou. Daí o que eu faço? Vou lá e compro o livro e leio ele inteiro, como levo, entendeu? Mas quer dizer, já dá insight, já traz algo novo que pode te agregar. Você sabe que enquanto você falava, um exemplo clássico, eu nunca ouvi nenhum professor de língua falar o contrário.
se for o caso, me avisa. Mas aquela questão do, eu preciso aperfeiçoar um idioma, né? Vai assistir o filme treinando a escuta. Exatamente. Vai escutar a música, lendo, vendo e tentando cantar. Né? Então, acho que em momentos, né, de lazer, de prazer, você pode também estar aliando, né, esse aprendizado, né? Então, isso é muito bacana. Sim. Então, se a gente for entender, Rafa, os caminhos, a gente vai ter, sim, o ensino formal, que eu acho que ele agrega, né? Eu acho que sim, precisa passar por reformulações, ele precisa ser mais efetivo, mas ele cumpre um papel. Sim. Né? Então, ok, você tem que, né, se a gente for olhar a trajetória, né, educacional de uma pessoa, o padrão são de 16 anos, né, que você sai ali do ensino fundamental, ensino médio, né, considerando uma graduação, às vezes uma pós-graduação, entendeu? Então a média é de 16 anos, né? Mas pensando que a nossa carreira é permanente, né, e como profissional eu preciso acompanhar os movimentos do mercado, o aprendizado não para por aí. Então sempre eu vou ter que aprender algo novo. Ok, você pode se apropriar desse ensino formal, mas existem outros caminhos. Sim. O Centro Europeu é o exemplo, mais uma vez. Então, somos uma escola de profissões, a gente tem uma orientação para o mercado. O nosso modelo, ele é prático, ele é de construção de aprendizagem. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem outras alternativas, né? Como nós falamos anteriormente, a internet, ela traz um volume absurdo de informações, de conhecimento. Só que é muita coisa que muitas vezes pode ser ruins e tem coisas também de valor. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas você pode aprender, você pode tirar os seus 15 minutos, de repente, para ir lá no YouTube e buscar algum tema do seu interesse. Com certeza. Né? Ou você pode se organizar para, sei lá, uma vez por semana, ter 3 horas focadas, né, do desenvolvimento de algum assunto. Né? Então, acho que tudo é uma questão, né, de entender prioridades que fazem sentido para a sua vida e para os seus objetivos e entender as alternativas, seja o ensino informal ou o ensino formal. Exato. Seja dentro da sala de aula ou seja com as pessoas. Sim, e começar a administrar o tempo de vida, né? Sim. Para entender quais são os seus objetivos, seja no seu projeto de vida pessoal, profissional e carreira, para se dedicar para esses aprendizados, né? A própria família, né? Quantas pessoas, às vezes, fiquei pensando quando você falou da senhora, quantas vezes você já pôde aprender com seus avós, Sim. com seus pais, né? A gente fica naquela correria ou naquela coisa de, isso era de outra geração, o mundo era outro. Sim, mas aí, você sabe como é que era? Por que hoje é assim? Qual que foi esse caminho? Exatamente, né? E trazer daí mais uma vez aquela coisa, né, do prazer em aprender. Pô, você está socializando, você está trocando com aquela pessoa e ainda está levando um conhecimento novo, né? Exato. É muito legal. E claro que a gente não pode também esquecer agora da tecnologia, onde o caminho para se aprender, né, de uma forma remota, online, está aí. Né? Então é muito legal também dentro aí da nossa trajetória aqui de Centro Europeu, sempre foi focado no presencial. Nos últimos anos a gente se desafiou e foi para o online. Então é muito bacana a gente ver, não só a nível de Brasil, mas também alunos fora, né, de outros países que estão tendo essa experiência que nós proporcionamos localmente aqui em Curitiba. Né? Só que o que a gente conseguiu fazer? Avançar, né, com essa metodologia prática. Então o aluno está na casa dele, ele abre a câmera, ele interage com o professor, ele leva as suas dúvidas, eles resolvem os problemas da profissão ali, da temática. Né? Nos cursos da área de gastronomia, o aluno cozinha em tempo real na casa dele. Olha! Né? Então o chefe dá o feedback se aquilo está certo, se aquilo pode ser melhorado. Né? Você pega, por exemplo, design de interiores, referências locais. Né, um cara da Bahia, então traz toda uma brasilidade, um colorido maior, um cara do Sul já traz outras referências, então quer dizer, uma troca absurda, né, que a tecnologia hoje proporciona. Muito, enriquece demais, né? Demais, então eu acho que é isso, você se permitir a conhecer esses caminhos. Sim. Tudo isso só de um dos itens lá. Só de um dos itens, exatamente. Tem muita coisa pra gente conversar. E Rafa, assim, eu gosto de definir, não, acho que talvez não seja essa palavra, não é uma definição, mas é você estabelecer 3
focos de aprendizagem dentro dessa linha de lifelong learning, né? Então, a gente não tem como sair do contexto profissional, né? Então, como eu falei, as pessoas, né, precisam exercer alguma atividade produtiva, né? E elas precisam estar preparadas para isso. Sim. Então, profissionalmente, você vai ter que sempre estar aprendendo algo novo. Não é qualquer um faz qualquer coisa. E daí você veja isso em qualquer momento da carreira, seja numa primeira profissão, né? Então, eu escolhi, né, ser um designer de móveis. O que eu preciso para isso? Né? Ou seja, numa transição de carreira. Eu venho de uma formação na área administrativa e agora quero ir para o mundo da confeitaria, né? Ali na linha de patisserie. Então, eu acho que essa questão de você entender dentro do contexto e dos objetivos profissionais o que você precisa desenvolver. Certo. Né? Outro ponto que daí eu acho muito legal que as pessoas ainda não se tocaram. Né? Você precisa olhar para o seu contexto de vida. Pô, pera lá. Né? Que esporte eu posso aprender? Sabe? Que instrumento musical eu posso desenvolver? Né? Qual idioma? Às vezes não precisa só para trabalhar tal, né? Quero viajar. Então, né? Eu acho que é nessa linha, né? Quero aprender a cozinhar. Sabe uma coisa que eu incentivo muito nessa linha? É aprender com as crianças da família. É bacana, né? Não porque, é? Não, eles fazem cada questionamento que é muito legal. Falou, opa! Oi! É muito legal isso mesmo, muito. Né? Desde, sabe, vamos pintar aqui junto. Sim, Quanto tempo que você não faz um movimento de criatividade ali com as cores, de pintar e se permitir recortar alguma coisa e daí torta. Você veja, numa atividade como essa, você está desenvolvendo a sua criatividade. Total. Né? Você está desenvolvendo a sua relação interpessoal. Né? Então, é bacana, você viu? Então, poxa, não precisa ser só para o trabalho. Não. Né? Então, como que eu pego o meu contexto de vida e me torno uma pessoa melhor? Você sabe que agora me veio um outro exemplo. Existe um desafio maior para as pessoas que têm os filhos nessa fase, né, na infância principalmente, porque eles demandam, né? E as pessoas estão trabalhando o dia inteiro, e daí às vezes elas querem fazer um curso, estudar, aprender, fazer uma leitura. E algo também que tem funcionado, que é assim, indicar. Então, por que você não começa a aplicar a leitura, todas as noites a leitura, seja de um livro infantil, de um conto, de uma poesia, como um momento da família, e que depois isso também vai agregar para você. Sim, com certeza. Então veja, dá para juntar muitas coisas. Mas sabe que agora você me fez lembrar, né, nessa coisa do profissional, pessoal, né, trazer para esses contextos, você achar aquilo que de repente, poxa, isso pode me agregar, isso pode me acrescentar, não necessariamente para o meu trabalho, né? A gente tem esse perfil aqui dentro do Centro Europeu, na verdade são duas personas, né? Nós temos claramente as pessoas que buscam uma formação profissional e tem outras que buscam um hobby, né? Porque nós temos áreas, é um portfólio bastante estimulante. Interessante. Eu, pelo menos, quero fazer tudo. Então, quem não gosta de fotografia, quem não gosta de gastronomia, de design, né? Então, quer dizer, a gente acaba atraindo um público que muitas vezes vem por hobby, ou vem para ter aquele momento, sabe, de estimular a criatividade, de desenvolver um novo olhar. Então, isso é muito bacana, né? Tem uma aluna, inclusive, que é recordista, ela já teve 15 matrículas no Centro Europeu, 15 cursos. Então, é muito legal, porque essa coisa da pessoa que sempre quer ir além, né? E muitas vezes não está ligada ao contexto profissional. Sim. Então é legal. Eu aqui no Centro Europeu hoje já está difícil, mas já fiz chefe gourmet, já fiz fotografia, já fiz design de interior, já fiz marketing, já fiz francês. Olha, eu vou fazer minha lista e vou mandar pro responsável. Manda lá. O que não pode é ficar parada, né? Então isso é muito legal. Então eu digo que mais do que tudo também, para nós, para a equipe Centro Europeu, é muito estimulante viver num ambiente como esse, né? Então de pessoas interessadas, de pessoas interessantes que sempre estão
indo além, né? Então isso é muito bacana. Mas eu falei que são 3 pontos que eu considero importantes para o Lifelong Learning. Então vamos lá. Contexto profissional, contexto pessoal e o outro, eu digo que é o que não tem nada a ver. Sabe aquela curiosidade gratuita assim? Porque aquela coisa, pera lá, não vou levar isso para minha vida. Né? Não precisa exercer isso, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas eu acho que está naquele contexto, sabe, daquela caixinha de referência que você falou. Então eu acho que essa curiosidade de aprender algo que não tem nada a ver contigo, né, estimula outras coisas do seu cérebro. Sim. Né? E pode ser que em algum momento aquilo vai te servir de referência para alguma coisa, para resolver um problema, para, sabe, agregar num projeto. Sim. Então eu acho muito legal esse não compromisso com algo que seja aplicável, sério ou necessário, simplesmente por aprender. Sim. E aí entram muitos temas, né? Muitos. E que as pessoas, olha, é interessante, chegam às vezes com questões de carreira e a recomendação essencial, assim, vai aprender sem essa preocupação. Tá aqui com o seu emprego, tá crescendo aqui dentro, tá administrado com o seu momento de vida, não tem, né, qualquer dificuldade real ali, tá, a questão da saúde tá ok também, enfim. Agora é hora de aprender coisas aleatórias. É isso, vai te dar energia, fazer novas conexões pessoais. É muito legal você trazer isso, né? Porque a gente percebe que cada vez mais pessoas que já estão, né, digamos, num momento mais avançado aí da vida, da carreira, né, que estão voltando para estudar e aprender coisas novas, né? Então, senhoras, senhores, assim, sabe, que vêm buscar um conhecimento que não tem nada a ver ali com o que ele fez, ou até mesmo ele está fazendo, mas para ter esse estímulo do novo, sabe, para manter o cérebro, a cognição ativa, né? Exercitando, né? Porque nós sabemos que tem que exercitar. É muito legal, né? E eu acho que assim, a tecnologia, a medicina avançando cada vez mais, a gente vai ter mais oportunidade de alongar esse caminho, né? Para pensar esse lifelong learning aí ser aproveitado da melhor forma possível, né? Sim, você sabe, Ronaldo, eu falo que a minha lista das coisas que eu quero fazer de aprendizado, de cursos, né? Vou precisar de umas 3 vidas. É tanta curiosidade, vontade. Dizem que a gente tem, acho que são 9, né? Não então, sei. Você só precisa entender qual que você está. Olha, eu tô precisando aprender sobre essas coisas que eu não tô fazendo. Rafa, mas pra gente fechar, né, o nosso episódio de hoje aí, né? O que a gente pode deixar de mensagem, né, para as pessoas, para entenderem a importância, para entenderem o peso do aprendizado contínuo? Me veio agora a questão de que quando as pessoas realmente se deparam com o universo que é possível conhecer, a gente percebe o quanto nós somos pequenininhos e não sabemos, né? Sim. Né? A frase mais clássica nesse sentido é só sei que nada sei. E eu vivo isso diariamente porque, apesar de toda uma trajetória formal, né, da psicologia, de um mestrado, de um doutorado em educação, né, todos os dias eu aprendo alguma coisa com algum aluno, com algum cliente. Então, de se colocar numa postura de estar aberto para os novos aprendizados, mas também de reconhecer tudo aquilo que você já aprendeu e sabe e que também pode compartilhar. Com certeza, né? Eu acho que assim, esse nosso momento, mais do que tudo, é de troca, né? Então, ninguém sabe tudo, né? E todo mundo tem alguma coisa a mais para aprender. Com certeza. Algumas coisas, muitas para aprender. Pessoal, então é isso, né? Fica aí o nosso convite, né, para você participar do próximo episódio, mas mais do que isso também, colocar aí as suas dúvidas, colocar os temas que você gostaria que fossem discutidos nesse âmbito, né, de carreiras, de aprendizado contínuo, né? E para fechar, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, né, como a minha dica, né, voltada para o lifelong learning, levar o aprendizado como algo leve. Né? A partir do momento que você pega gosto pela coisa, né, a sua vida ela se transforma, né? Porque você amplia os seus horizontes, né? Você vai ter mais caminhos alternativos
e isso traz a realização, né? Não só profissional, mas no contexto de vida geral. Então, assim, não poupe a sua curiosidade em aprender coisas novas todos os dias. Grande abraço!